Olá, Camaçari, estamos começando o programa Cimara Ellery. Hoje iniciaremos o programa já com a mesa redonda aqui. Hoje nós não temos a presença de Cimara Ellery por motivos particulares e estamos aqui já com alguns componentes da política local. O primeiro é o Anderson, que está aqui conosco, né? Anderson Silva, que veio contar aqui um pouco para a gente como é que está funcionando essa política jovem aqui na cidade de Camaçari. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, olá, é um prazer estar aqui, telespectadores. Com uma pergunta da senhora. Eu fui um jovem muito parado, até os 18 anos. Ia vendo tudo ao meu redor e nada funcionava no governo. Até que eu dei um basta. Eu vi a juventude cada dia mais que eu ligava a TV vendida para fora como coisas ruins, entendeu? O nosso jovem não é valorizado nessa terra. A senhora sabe do caso que teve com tiro de guerra de Camaçari, que o Caetano não deu estrutura. Foi a juventude progressista, a juventude que lutou. Conseguimos, marchamos com 40 jovens até a Câmara de Vereadores e hoje a gente conseguiu o benefício, está todo reformado lá. São 3 mil jovens sendo beneficiados e 40 jovens sendo tirados das ruas. A gente também estamos ensinando a juventude como votar e pedir que o jovem de 16 anos, assim que tiver os 16 anos, que vá tirar seu título, que é importante a decisão dele, o voto dele nas eleições de Camaçari. Agora, Anderson, entrando nesse assunto, você sabe que esse ano serão 15% a mais de novos eleitores aqui na cidade de Camaçari. Eu queria saber de você se você acredita que sejam 15 mil novos votantes, pessoas que completaram a idade para começar a votar. Você acredita que seja isso? E se for, qual o conselho que você daria para essas pessoas que são os iniciados na política? Realmente, eu não acredito muito. Eu acho que deve ter muita influência de político em cima desse número que aumentou em Camaçari. Mas o que eu quero falar com a juventude, que analise todas as propostas dos candidatos e analise a conduta de cada um candidato de Camaçari. Que hoje ele tem candidato aí que vem de fora, querendo assumir a prefeitura de Camaçari, que não participou do governo. Outros candidatos que abandonou a prefeitura durante 10 anos, abandonou esse povo. Veja o governo atual, o que eles fizeram com a juventude. Temos um candidato bom aí. Isso. Agora, Anderson, outra coisa. O que fez? Você já contou um pouco de como você chegou na questão da juventude política. Mas, assim, o que deu start em você? Foi um amigo? Foi no colégio? Foi um momento que você viveu? O que deu start realmente para você se politizar? Eu sempre gostei da política, mas eu vi o tratamento que a juventude levava, entendeu? O governo atual, a gente não tinha nem voz nem vez. O governo presente só iludia a gente e eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu povo jovem. Vi o jovem cada dia mais morrendo e eu sem fazer nada, me prendendo. E até que fim que eu tomei carreira, tive o prazer de conhecer o atual presidente da Câmara de Vereadores, Edilizo, que me deu uma força imensa. E agora a gente está trabalhando, como eu já falei. A gente foi a juventude que teve presente de verdade, a juventude partidária que teve presente de verdade. E seus pais, eles te apoiaram na época? Olha, meus pais não gostam de política. Minha família nenhuma é incluída na política de Camaçari. Isso, porque é difícil a gente, hoje em dia, não é comum a gente ver esse despertar do jovem, né? Que aqui em Camaçari a gente tem percebido que está surgindo realmente essa nova força política na cidade, né? Agora, outra coisa, e esse ano, o que você está achando da política, sem citar nomes? O que você está achando da política? Olha, na política de Camaçari eu fico muito triste com as coisas. O poder econômico que influi na hora do voto, os candidatos que estão aí em geral, a ilusão que ele traz para o povo. Quando eu entrei na política, eu não pensava que era assim. As pessoas chegavam para mim e falavam, mas eu não acreditava. Eu pensei que existia bondade, existia caráter, entendeu? Que as pessoas honrassem os compromissos. Mas hoje eu vejo totalmente diferente a gente que está dentro.
É uma tristeza para mim, jovem. E vai ser um baque para os novos jovens que estão tentando entrar para a política, eles se prepararem. Mas, querendo ou não, ainda tem pessoas boas, tem pessoas que querem mudar a Camaçari de verdade. Então, é importante, inclusive, uma mensagem para os jovens que não entrem no processo de desilusão. Entrem no processo de fortalecimento de suas convicções para que a coisa realmente se transforme. Né? Porque, assim, os atos dos políticos, eles não devem violentar os princípios próprios do ser humano, das próprias pessoas. E ontem eu estava conversando com algumas pessoas politizadas também, dizendo assim, da violência que se faz com o ser humano quando você tira os sonhos, quando você fere a alma do ser humano. Que é a importância que, mesmo você sendo novinho, que você mantenha as suas convicções. Se você está num grupo, aí de repente o seu grupo não for o grupo adequado, que você está vendo que está tendo uma desestruturação moral e ética, vai tentando, porque a política significa um processo democrático em que nós podemos escolher a pessoa que vai representar o nosso povo. Então, é importante que a gente não caia na desilusão. Né? Isso é verdade, Ellen, porque acho que a gente vai colocar eles durante 4 anos no poder. Se não dá certo, a gente muda, coloca outro. Então, a mesma iniciativa que eu tive de buscar o melhor para o povo de Camaçari, o jovem que está me assistindo agora tem que ter essa iniciativa também. Tem que deixar de ser telespectador e se tornar um lutador da causa. Entendeu? Por mais que eles achem, eu achei muito bonito como os 30 jovens se uniram para marchar, para buscar seu ideal, que era vestir a farda do Exército. Achei bonito essa greve dos estudantes, 1 milhão de jovens sendo prejudicados. A juventude foi na rua, parou o trânsito de Camaçari. Então essas coisas que Camaçari tem que ter, que nunca teve no passado, nem no atual presente. Em 2012 eu estou me surpreendendo com essa juventude. Agora, você como jovem, você assistiu o debate que foi feito? O debate produzido pela TV. Isso. Sim, eu assisti. E qual foi o balanço? O que você acha que acrescentou para você? É difícil falar isso como você... Sem citar nomes. É complicado. Sem citar nomes. Pegou fogo o debate. Entendeu? Eu gostei muito de ter assistido o debate. Mas eu não queria que acontecesse isso. Eu queria que a oposição se unisse hoje em Camaçari. Porque no debate deu essa sensação, né, de que todos bateram em um candidato só, né, e deu uma sensação de que a oposição realmente estava... Eu até fiquei surpreso, que eu pensei que eles iam bater no candidato atual, né, do governo, no candidato do governo, e bater no candidato da oposição. Não queria que isso acontecesse. Mas o que você diria... a unificação deles... Da postura dos candidatos, assim, você achou, como é que você acha que eles levaram? Porque, de uma maneira geral, eles foram bem, né? Mas eu queria sua opinião. Foram bem, mas teve alguns erros básicos, ruim que não pode citar nomes, né? Mas alguns mostraram muito insegurança. Outros mostraram que tem amor a essa terra, que quer fazer, quer acontecer. Mas, em geral, como eu já falei à senhora, querendo ou não, eu queria que só tivesse 2 candidatos lá. O atual um da oposição, que eles escolhessem, e o atual. Porque, querendo ou não, essa guerra que está tendo em Camaçari é até capaz do governo que está aí se estabelecer daqui a 4 anos. Agora, o que você acha que deveria melhorar nas propostas dos candidatos a prefeito aqui de Camaçari? Você como jovem. Eu acho que parar de um copiar do outro. Tentar ir nas comunidades e buscar o que ela quer. Que a maioria deles quer fazer obras faraônicas. Entendeu? Como os atuais candidatos, quer retirar ali no tempo, fazer Vila Olímpica, interligar a sede de Orla. Eu acho que vamos ver a dificuldade do povo, vamos ver a dificuldade da juventude. O que a gente precisa hoje é de segurança. Querendo ou não, a juventude precisa de entretenimento. Querendo ou não, a juventude precisa de uma boa educação. Que hoje você for nas escolas, você fica triste, entristecido até mesmo no sistema da merenda. Então, são coisas mínimas que podem mudar Camaçari com a arrecadação que a gente tem de 800 milhões de reais. No próximo ano vamos estar arrecadando 1 bilhão de reais. Então, que os candidatos que estiverem me assistindo agora, vá nas comunidades mais carentes e veja o que eles querem de verdade. Ok. Você acha que está existindo ofensa pessoal nessa campanha?
Você tem visto isso nas ruas? Tipo assim, um agredindo o outro, a família do outro, o parente, a mulher, a esposa. Você acha que está existindo isso? Tá sim, e ainda mais no Facebook. Quem tem Facebook é uma postagem, o atual governo bate na oposição, a oposição bate no atual governo. Eu vejo mesmo as placas sendo destruídas, gente com o símbolo do candidato no peito vai lá, rasga a placa do outro. Eu acho que não é mais época de a gente estar fazendo a política assim, de agressão física, de agressão verbal, como teve mesmo no desfile 7 de setembro, onde um candidato queria agredir outro lá, que agrediu a nossos militantes, que teve agressão aos nossos militantes. Eu acho que Camaçari não precisa mais disso. Eu acho que vocês têm que mostrar os projetos de vocês, conseguir voto a voto, mas com amor e carinho aos candidatos, entendeu? Que querendo ou não, todo mundo quer mudar Camaçari, na verdade. Isso. Olha só, eu vou precisar chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta aqui conversando com você. Acompanhe com a gente. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalha de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. Estamos de volta aqui ao nosso lado com o Anderson, jovem militante, atuante aqui, nos surpreendendo e nos deixando feliz aqui com a cidade de Camaçari. Agora, antes de retornar ao bate-papo com ele, eu vou pedir para chamar a matéria. Se eu fosse prefeito, o que eu faria? Acompanhe com a gente. Os postos de saúde, né, educação, escola, né, que está vendo aí como é que está, né? Com certeza melhoraria a segurança pública. Haja visto que está precária, né? O índice de homicídio em Camaçari está muito alto e por isso temos que olhar com bons olhos para a segurança pública para darmos segurança à população de Camaçari. Uma das primeiras coisas seria, na verdade, infraestrutura, que a comunidade, a população precisa de uma moradia, precisa de um teto. Moradia, segundo, viria com educação. Sem educação você não tem um bom cidadão. E terceiro, saúde. Então seria infraestrutura, moradia, saúde e educação. Esses são os 3 requisitos que com certeza toda a população em qualquer parte do Brasil ou do planeta necessita. A primeira coisa que eu fazia pelo município é baseado onde eu moro, num lugar que está lá um descaso muito grande, que não tem benefício nenhum. As ruas sem urbanização, não tem esgoto, não tem coleta de lixo. Então eu, se fosse prefeito, ia cuidar do lugar que é onde eu moro. Não querendo só para mim, mas pensando na população que mora lá, que são muita gente que mora ali. É um loteamento grande, onde precisava ter um pouco mais de conhecimento. Que os impostos lá é muito alto. Eu pago quase R$1.000 de imposto. Vê se pode um negócio desse. Residencial. Se fosse um prédio, né, uma fazenda, não chegaria tanto. E eu estou pagando esse imposto. Muito alto. Ajudar todo mundo, né? Que todo mundo precisa de um trabalho.
Todo mundo precisa de ter um direito, uma Bolsa Família, sei lá, uma prefeitura para ajudar. Porque hoje em dia, minha senhora, não tá a pessoa tá para ficar procurando trabalho não, que não tem não, minha senhora. Só quer voto e na hora e não ajuda ninguém, né? Tanta gente aí com fome, passando necessidade e vai procurar trabalho e não acha. Vendo um filho com fome, é por isso que acontece roubo, acontece morte, é por causa disso. Porque vai procurar um trabalho e não acha. Fica de manhã até de noite e não acha nada. Os engravatados acham, mas já aquele que é fraco não acha nada. Aí vale? Não vale. O prefeito também tem que olhar isso, não é não? Tanta gente morrendo de fome, passando necessidade. Eu canto reciclagem. Eu e meu marido cantam reciclagem para sobreviver. A gente precisa disso, que ele tem a profissão dele, mas vai procurar, não acha nenhum trabalho. Eu, às vezes, faço faxina nas casas dos outros, é isso que eu vivo. Para sobreviver, né? Porque se eu for esperar por prefeito e nem por vereador, ninguém vai me dar nada. Vai dar? Não vai dar. Oxe, eu disse que não, né? Acho da qualificação profissional à juventude, né? Que Camaçari, o jovem está perdido aí. Acho que a primeira coisa, se eu fosse prefeito, era qualificar o jovem e também cobrar das empresas locais de Camaçari que emprega essa juventude, a mão de obra. As primeiras coisas que eu faria aqui em Camaçari era dar oportunidade às pessoas, filhos da cidade, para trabalhar na própria cidade, porque muitas empresas aí precisam, entendeu? O governo chegar junto dessas empresas e dar prioridade aos moradores daqui, da própria nossa cidade, entendeu? Muitas pessoas são pai de família, tem um filho no colégio, muitas das vezes eu tenho uma prima que se formou aqui e ela nunca teve uma oportunidade aqui. Vem uns de fora e ocupa os lugares. Então isso aí constrange a pessoa, né? Isso aí. É isso, calçada danificada, entendeu? Ruas precisando melhorar, as ruas. Tudo isso a gente vê, né? Na minha rua mesmo tem lá um buraco enorme. Olha só, é o que a gente está ouvindo da população. A gente só vai endossar a importância realmente da educação, né? A saúde. Agora, alguns fizeram comentários até divertidos, porque tratam a questão de, se eu fosse prefeito, como ajudar a si próprio ou ajudar somente ao bairro ou resolver o seu problema em particular. E a gente sabe que ser prefeito não é resolver problema particular, é resolver, acima de tudo, o problema de todos, com o olhar da maioria e dos menos assistidos. Mas aí, eu vi que você foi entrevistado e também estava ali respondendo a pergunta. Você fez um comentário a respeito da qualificação do jovem e colocou também aqui para mim que a quantidade de pessoas de fora que trabalham na cidade de Camaçari. Eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso, Anderson. Camaçari é uma cidade que eu acho que valoriza mais o povo de fora do que o próprio povo da terra. Hoje tem 3.800 pessoas da prefeitura de Camaçari, que é de longe, de fora, que é de Salvador ou de outros estados. Alguns falam que é acordos políticos de deputados que enviam para cá. E a gente tem que preparar, como eu falei na entrevista, a mão de obra, que não adianta ter emprego e essa mão de obra não está qualificada para isso, para assumir aquele determinado cargo. Então hoje a juventude está desperta, sem profissão, sem emprego no município, até as empresas de Camaçari só empregam a gente de fora. Quando dá 5 horas da tarde, você pode ver o tanto de carros, de ônibus que vem de Salvador, que vai para Salvador, que leva esse povo para lá. E o pior, prejudica a própria economia do município, porque esse dinheiro não roda aqui em Camaçari. Roda lá em Salvador, na sede, em outras cidades vizinhas. Na Orla. Na Orla. Na Orla de Camaçari, é verdade. E a gente precisa fazer alguma coisa por isso, né? A gente precisa fazer esse estudo para poder transformar e tentar fixar as pessoas na cidade de Camaçari. Olha só, nessa campanha política, o que está sendo mais incômodo para você? As mentiras, as bandeiras, as abordagens na rua excessivas de panfletos, a sonorização. O que está te incomodando mais nessa campanha? Primeiro, bem que você falou o último, o carro de som.
Eu acho que isso é geral em Camaçari. O povo reclama. Acho que teve uma pesquisa que 50% das pessoas não queria carro de som nas ruas. Quem incomoda em geral, quem está trabalhando, quem está em casa, quem quer descansar, até mesmo dia de sábado e domingo e feriados, esse movimento, a guerra entre eles, entendeu? As agressões nas ruas, acho que uma política não tem que ser feita assim. Eu acho que se eu fosse fazer uma lei, minha primeira lei era primeiro proibir carro de som na rua, para não incomodar, fazer uma campanha simples, uma campanha humilde, de cara a cara com o povo. Certo. Agora você há de convir comigo que aquele que não coloca o carro de som passa e transmite uma imagem de menos força, de mais fraqueza. Então, uma coisa puxa o outro. Eu vou distribuir 20 mil santinhos, se eu não tiver 20 mil santinhos, o outro tiver 100 mil santinhos, você só vê santinho do outro na rua, você começa a achar, meu candidato não está muito bom. E aí a guerra se estabelece em relação a isso. Né? Então, assim, de qualquer maneira, a abordagem também das pessoas na rua é bastante incômoda. Você está andando na rua, as pessoas faltam enfiar em cima de você o panfleto para você ler, uma série de situações, aí você não quer jogar no chão para não sujar a rua, aí a bolsa, a gente que é mulher fica com a bolsa cheia de panfleto, né? Acho que faltou preparamento dessas pessoas de abordar. Isso. Entendeu? Que muitas vezes elas são grosseiras de entregar mesmo, como a senhora falou. Isso. Acho que a gente tem que preparar também as meninas que vai ser colocada nas de hoje. Ok. Olha só, eu vou chamar novamente o intervalo comercial, porque acabou de chegar aqui para participar da gente aqui com a mesa, Cara de Hambúrguer, que é um militante também, e que vai conversar com a gente. Então, aguarde. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalhas de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. Estamos de volta aqui ao nosso lado com Cara de Hambúrguer, que precisou se atrasar porque realmente é um rapaz muito requisitado, muito simpático, viaja por esse interior todo aí, já providenciando questões de campanha eleitoral e etc e tal. Então, como estamos, cara? Como é que você está vendo a política aqui de Camaçari esse ano? Bem, né? A política, uma campanha, bom dia, boa tarde para todos, eu cheguei atrasado. Assim, disputada, né? O que é bom da política é a disputa, saudável, né? E estamos aí. Quem ganha é o eleitor, né? E o rapaz fica por sua conta. Olha só. Vem cá, vamos voltando aqui um pouquinho, que eu não tive a oportunidade de conversar depois do debate, mas assim, já que você está aqui, o que você achou do debate? Você gostou? Qual foi a sua opinião? Eu gostei. Debate bom. Onde as pessoas, porque qualquer tipo de debate é bom, porque as pessoas, o eleitor conhece melhor o seu candidato, o que quer votar, né, conhece as propostas, então qualquer tipo de debate é importante, somente na televisão, né, nós temos, eu acho que sempre digo que os políticos
utiliza e explora muito pouco os meios de comunicação da nossa cidade. Camaçari é uma cidade bem, eu diria, bem abastecida de meio de comunicação. É pouco utilizado, né? Não sei porquê. Inclusive essa é a sua área, né? Pois essa é a área sua específica dentro do PT, que é o setor de comunicação, né? Verdade. Isso aí. Olha só, o que você diria da postura dos candidatos lá no debate? Eu achei uma postura, cada um dentro daquilo que acredita, né? Então, achei bem, colocaram suas propostas, né? Outros também fizeram as críticas, que faz parte do debate. Então, o debate é para criticar, para elogiar, para tudo isso aí, né? Aí é o eleitor quem vai fazer a avaliação final. Mas foi boa. A gente tentou ser o mais neutro possível, né? E respeitar, eu acho que houve um respeito mútuo. Tiveram alguns momentos que realmente os ânimos se exaltaram um pouco, mas eu acho que, no fundo, quem ganhar é a população, porque vai vendo a habilidade argumentativa de cada um de seus candidatos. Porque isso é um pressuposto de inteligência. Quando você consegue habilmente responder perguntas que você não estava preparado para responder, isso é um pressuposto de habilidade, de inteligência, de intelecto, né? Com certeza. E eu queria até aproveitar e parabenizar o 33 pela iniciativa. Espero que, antes das eleições, faça um outro debate, né, final, porque aí você termina conhecendo mais ainda melhor o candidato. E, assim, eu acho que foi um debate respeitoso. Não houve ofensas pessoais por parte de ninguém. A mediação foi boa também, do Mangabeira, você lá também. A mesa, pessoas estavam julgando os pedidos também formado por Dr. Beto Heller, da Delmo, e foi só não foi? Rosito. Foi importante, né? Eu gostei. Agora, como eu já fiz essa pergunta aqui para o Anderson, eu faria para você também. O que você acha, cara de hambúrguer? Eu posso até dizer só cara, né? Cara, o que você acha que deveria melhorar na proposta dos candidatos? Assim, eu acho que Camaçari, nesses últimos 10 anos, 8 anos, tem se desenvolvido muito no ponto de vista industrial. Haja visto aí com a questão da vinda as duas montadoras, né, a Jacques Moto e aquela de caminhão, né? Isso vai gerar em torno de 16 mil empregos. O mercado de trabalho para os jovens, eu acho que poder trabalhar melhor essa questão da qualificação profissional para os jovens, né? Porque parte dos jovens, porque eu não diria, porque sempre a gente vê os jovens sempre como o primeiro emprego, mas uma parcela dos jovens também quer ser empreendedor, quer ser empresário, na verdade, quer ser dono de seu próprio, né, negócio. Então, até também, porque a criatividade está aflorada, né? Então, a criatividade do jovem aflorada, é natural que ele queira buscar uma inovação, buscar coisas, buscar o empreendedorismo. E nesse governo foi criado também a coordenação de juventude. A coordenação de juventude que... porque quando você se cria, é um processo a longo prazo, não é uma coisa... Para o jovem compreender, entender, precisa participar melhor. Então, foi um espaço importante para a juventude, mas precisa ampliar mais. Participar mais. Acho que o jovem precisa participar mais do debate político, da política local. Porque, veja, os jovens de hoje vão ser nossos governantes da manhã, não é? Verdade. Então, nós precisamos qualificar os nossos jovens. Tem vários jovens aí que têm se destacado bem, né, na política, na administração. Nós vimos aqui outro dia mesmo entrevista com vários jovens. Nós temos até brinco sempre, que eu gosto muito, Tagner, que está formando direito. Pode amanhã ou depois ser um procurador no município, outros jovens que tem aí que está se destacando na política. Tanto quem hoje faz parte do governo, como também que está fora do governo, e que a vida e a política é dinâmica. Hoje está fora da oposição, mas amanhã está ajudando, porque num processo político você não participa só criticando. Quando você tem oportunidade também, você vai para lá, não é porque você quer, é para dar uma sua contribuição. E para dar contribuição tem que estar dentro do processo. Já que você tocou nesse assunto, eu queria lembrar o seguinte: isso que Cara de Hambúrguer falou é muito bacana de se observar. As pessoas precisam se respeitar, porque com a dinâmica da política, hoje ele é contra, amanhã é a favor, e são seres humanos que somente naquele momento estão com ideais diferenciados.
Daí é que vem a pergunta. Você acha que nessa eleição, cara, está havendo ofensa pessoal grave entre os candidatos a prefeito? Eu acho que não. Porque assim, ó, quando você se coloca numa disputa política que você tem algo que lá na frente pode ser utilizado como peça de campanha, porque não está de acordo, por um lado A ou lado B, você sabe que isso vai sofrer desgaste, né? Então, eu acho que não. Eu acho que faz parte do processo, né? Na minha opinião, assim, ó, eu só acho que a disputa tem que ser com os verdadeiros filhos de Camaçari, que vivem nessa cidade. Porque, assim, quem não vive na cidade, não adianta vir para cá dizer que conhece a cidade. Como é que você e eu, nós vivemos aqui esses últimos 10, 8 anos na cidade, houve muita coisa em Camaçari, transformações boas e coisas ruins também, tipo, nós enfrentamos aqui no passado enchentes em Camaçari. Nós estávamos aqui enfrentando tudo isso aqui com nossos irmãos. Então, o que eu acho estranho em Camaçari, e eu repudio isso, é que os políticos, quando está em época de eleição, aparecem, mas quando estão fora do poder, somem, como em Camaçari fosse só para eles assumir cargos importantes. Quando não está, não interessa. Eu acho que tem que viver na cidade. Eu nasci e me criei em Camaçari. Acho que tem muitas figuras importantes de Camaçari que não nasceram aqui, mas têm contribuído muito para a nossa cidade. Temos um conterrâneo meu que nasceu e se criou aqui, nunca fez nada pela cidade. Profissionais importantes que poderiam estar dando o seu dia de trabalho, um dia só, para a família carente, não faz. Entendeu? Então, e tem gente que chegou depois a cidade e tal, constituiu família aqui, contribui muito. Eu respeito sua opinião e acredito também o seguinte, tem gente já vista que o seu pai, né, Humberto Hélio, que não era da cidade. Eu acho também que, assim, eu respeito a sua opinião. Agora, é importante que as pessoas observem, por exemplo, um jovem, vamos supor que Anderson, que mora em Camaçari, daqui a 3 anos, ele termine 4 anos a faculdade e resolva se qualificar. Aí ele vai, sai de Camaçari, se qualifica e, se houver interesse, ele volta para atuar em Camaçari e viver novamente na cidade de Camaçari. Porque existem momentos na vida em que você precisa fazer movimentos migratórios até para acumular conhecimento, para enriquecer quando você retornar à sua cidade. Agora, é importante isso que você falou, que as pessoas precisam viver Camaçari de alguma forma, mesmo tendo saído e tendo voltado com a bagagem. Porque, por exemplo, a bagagem que ele trará como profissional, se ele voltar e implantar uma empresa ou conseguir um cargo na cidade dele, que foi a cidade mãe geradora dele, ele só vai ter a acrescentar profissionalismo aos que trabalharem com ele, na cidade, a forma de se comunicar, de falar. Então, a gente tem que olhar as coisas de vários ângulos, mas eu concordo com esse seu ponto de vista. Falando na questão técnica. Não, a questão de movimentos política, provisórios. Não, na questão de se qualificar tecnicamente. Você vai fazer uma USP, aí você viaja, depois você volta, você querendo voltar. Aí eu não vou deixar de votar em você, porque você não viveu a vida inteira em Camaçari. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter esse bom senso de que... Por exemplo, eu acho bonito outro dia um rapaz que foi da Paralimpíada aí, ele sai e ele volta. Ele viaja o mundo inteiro, mas ele volta, porque aqui é o canto dele. Mas ele quando ele está indo representar a nossa cidade lá fora. Exatamente. Não está deixando de estar representando a cidade. Isso. O que eu estou dizendo é aqueles que saem da cidade porque não está mais comandando o poder, passa 10, 20 anos fora e retorna achando que é o salvador da pátria. Mas eu sou contra isso. E não só com quem vem de fora, não. É com os filhos daqui. Ora, a cidade não presta para eu ficar... Outra coisa, criar minha família. Mas presta para eu ganhar dinheiro. Mas presta para eu comandar. Mas presta para eu... Então, isso é o erro. E para discutir, debater um cargo eletivo na cidade, precisa, no mínimo, conhecer as demandas que nossa cidade tem. E para conhecer, precisa viver a cidade. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Agora, era só essa observação que eu queria fazer, que às vezes esses movimentos são migratórios, mas que se a pessoa tiver o coração fixado na cidade, isso às vezes fica mais fácil, né? Porque a pessoa vai e volta. Dentro desse quadro que você narrou, eu concordo com você. Agora, o que é que você está achando mais irritante, mais incômodo na cidade de Camaçari, nessas eleições? O excesso de bandeira, a forma da abordagem da panfletagem, a sonorização que invade, treme
o chão dos lugares por onde passa. O que para você está sendo mais irritante? Olha, eu sou suspeito, porque militante político gosta não acha nada irritante, gosta de tudo. De ação, de bandeiras e tal, mas assim, mas a gente precisa ter prudência no som, nos carros de sons. Não é porque às vezes a gente pensa que quanto mais disputa do som mais potente está agradando o eleitor, não está. Né? Irrita às vezes, aí tem gente que fica assim, ó, ixi, estou doido que acabe logo as eleições para acabar essa agonia. Então tem que ter prudência. É prudência e tranquilidade, porque o povo vota em proposta, não vota em quem mais faz zoada. Eu estava comentando agora há pouco com o Anderson o seguinte, que o que acontece é que começa uma competição. Quem não bota o carro de som, o eleitor entende como está fraco, está sem dinheiro, entendeu? Então, assim, na verdade, a coisa começa a tomar uma dimensão que incomoda realmente o eleitor, né? Mas que, infelizmente, ou se parava para acertar, vamos manter de tal maneira, o que é difícil, né? De manter essa lealdade, até porque estão em lados opostos, para poder tentar manter a situação. Agora, Anderson, nós tivemos agora no 7 de setembro uma manifestação, se eu não me engano, foi contra a corrupção, logo depois que acabou o desfile do 7 de setembro. Você estava lá, você concordou, viu o comentário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não pude acompanhar, porque teve um desfile em Parafuso, eu tinha que acompanhar o candidato. Mas qualquer manifesto desse tipo contra a corrupção, eu acho certo isso mesmo, entendeu? Eu acho que o povo tem que ir para a rua, tem que se manifestar. Se não concorda com algo que está sendo exposto à sociedade, temos que brigar. A mesma coisa aconteceu com a ficha limpa, entendeu? Foi arrecadado 1 milhão de assinaturas e agora está a lei aí em cima. A mesma coisa foi do porte ilegal de arma, conseguimos também. E a demais coisa que vai acontecendo no nosso país. Nosso país também vivia na ditadura militar, nós lutamos, hoje em dia a gente pode votar. Antigamente a mulher não votava, agora ela tem o direito. Então, se você acredita num propósito, você tem que brigar por ele. E você, cara, como é que você viu essa manifestação aí após o 7 de setembro? Porque não teve só aqui em Camaçari, em Salvador também, né? Foi geral. É porque essa manifestação, a gente sempre fez essa manifestação, PT, que nós chamávamos de o grito dos excluídos, né? Que sempre fizemos isso e sempre damos... Já é histórico. Sempre fizemos porque isso, esse ano tomou uma proporção maior por conta de ser um ano eleitoral. Eu sei que isso realmente é histórico, já acontece sempre. E aí nós sempre fizemos isso. Em Camaçari, no Brasil todo, sempre fizemos, é normal. Porque numa sociedade, numa democracia, as manifestações contra esse tipo de coisa, de corrupção e tal, é importante, porque muda, a imprensa tem mudado, ajudado muito, contribuído muito para combater a corrupção no país, né? E isso é importante. Nós temos dito que só vamos mudar a política dessa corrupção quando começar o financiamento público. A gente precisa aprovar o financiamento público. O que é o financiamento público? Você que pode ser milionário, mas seu tamanho de ajuda econômica vai ser do tamanho do que um gari que vai estar disputando com você, entendeu? Você não pode gastar mais do que aquilo que tem. Então vai melhorar, não tem jeito. Porque existe esse negócio do cara de financiamento de empresa, que empresário não dá nada a ninguém sem ter em troca. Aquela história, o cara dá 100 mil para receber 1 milhão. Então, essa visão capitalista, né, do mundo, né, que as pessoas realmente... Agora, se eu não me engano, em Cuba não tem campanha, é feita uma assembleia para eleger o representante do bairro. Aí o cara lá ganha o salário que ele ganha na empresa que ele trabalha. Ele é liberado da empresa para administrar aquele bairro, o delegado. E quem paga ele? É o governo? Não, a empresa, ele é liberado como sindicalista. Ele é liberado. Caso ele tenha desempregado, o governo ajuda ele tem uma ajuda de custo. Certo. Isso. Olha só, ontem, em frente ao Espaço 2000, estava tendo um confronto dos 2 candidatos de partido, mas um confronto com microfones e com abordagens, e as pessoas chegando da faculdade mais 10 horas da noite, disse que foi uma coisa extremamente... Estavam indo para a faculdade, estava tarde, e uma coisa extremamente incômoda para as pessoas. Vocês sabem dizer do que se tratava? Eu nem fiquei sabendo. Mas nem ficou sabendo? Eu acho que as pessoas têm que ter respeito.
E a partir, eu acho que a partir de 6 horas da noite não pode estar fazendo mais essas coisas nas ruas. Ainda mais com microfone, com força de som, ainda mais na frente de uma faculdade que eu ensino. Eu acho que na lei é 100 metros de escola, de faculdade, de hospital, qualquer meio de som automotivo em geral, de política, não se pode fazer. E você, cara, você sabe o que foi que aconteceu? Não soube, não. Isso. As pessoas ligaram, assim, bastante incomodadas com o que estava acontecendo, porque é aquela história, a campanha está aí, mas a cidade precisa funcionar, os ônibus precisam sair. Isso é verdade. Então, isso incomoda. Agora, nós recebemos uma ligação com um candidato, uma pessoa que não se identificou, tem o nome, Célia Ramos, do Alto da Cruz. Ela pergunta, como um vereador que não se pronuncia na Câmara se candidata sem ter uma boa formação? Aí quem quer responder essa pergunta? Pode responder, depois passa para você a pergunta. Porque assim, tem o legislador, porque tem um que são bons oradores, sabe fazer um bom debate, mas tem legislador que ele faz projeto, que ele tem um trabalho social com a sua comunidade, é aquela história do trabalho formiguinha, né? E que nós temos vários vereadores, ex-vereadores e até deputados. Tem deputado no Brasil que você não veio falar, os 15 e poucos deputados, mas que ele tem um trabalho atuante na comunidade dele. Então, o que diz que o parlamentar é um bom parlamentar não é a ação dele na tribuna elogiando o governo ou batendo no governo. É a ação dele lá onde ele tem a relação com a sua comunidade. Eu acho muito relativo, porque, por exemplo, tem gente que gosta de parlamentar, que gosta de ir para cima, de xingar, outros gostam de que elogie, mas tem gente que gosta de ver o parlamentar com ação concreta, com um projeto de lei que beneficia a comunidade, essas coisas. Eu não acho uma coisa ruim, não. E você, Anderson? Eu vejo, tem um administrador, como ele falou, e tem um político, né? As pessoas têm esses dois, o que vai para frente, o que luta, o que batalha. Mas como ele falou, o que vale é isso. Mas eu acho que tem que fazer os dois. Você tem que ir para lá, tem que falar, tem que se expressar, porque o povo gosta disso. Por mais que você tenha um trabalho bonito na cidade, você tem que expressar esse trabalho às pessoas que não veem. Entendeu? Então você tem que brigar, tem que defender. E muitas coisas eu não vejo muito isso lá na Câmara de Vereadores. Eu acho que o vereador tem que ser sensato, independente de partido. Você deve falar, você deve reclamar o que tem que reclamar e elogiar o que deve ser elogiado. Não só bater, também não só elogiar, independente de partido. Pelo que ela diz assim, ela pergunta como um vereador que não se pronuncia na Câmara se candidata sem ter uma boa formação. Eu queria só lembrar a você, Célia, com todo carinho, que se candidatar, qualquer um que seja alfabetizado pode ser candidato a qualquer cargo. Esse é um pressuposto do nosso regime democrático. Agora, cabe a nós, eleitores, votar ou não. Porque aí você vê um tiririca que está lá representando o estado de São Paulo, que é um estado que precisa de inúmeras situações importantes, de debates importantes. Agora, a gente também não tem como dizer, como julgar se ele está indo bem ou não, porque a gente precisa o quê? Acompanhar, entrar lá no site da Câmara e verificar quais os projetos que ele está apresentando, se ele está sendo assíduo, se está batendo ponto lá no Congresso. Então, assim, qualquer um pode se candidatar. Cabe a gente analisar exatamente aquilo que cabe ao candidato, votar ou não nesse candidato. Não concorda comigo? Verdade. Eu sempre, essa coisa parecida com o movimento sindical, que veio do movimento sindical, e assim, tem sindicalista que sequer defende os interesses dele. Se a empresa dele disser você vai ser demitido, ele vai procurar outro companheiro para resolver o problema dele, entendeu? Não tem essa expressão, mas é verdade. Agora, cada um sabe, tem parlamentar que acha que a melhor forma dele mostrar o trabalho dele mesmo é vender o peixe, ele mesmo ser o garoto propaganda das suas próprias ações. Mas tem parlamentares que não, olha, quem vai falar quem eu sou é quem me conhece, quem sabe da minha realização, porque fica até suspeito eu mesmo falar de mim, né? Tem parlamentares que tem essa coisa de alfabetização. Deixa eu te falar, eu conheço Sem Terra, que faz avaliação de conjuntura nacional e internacional e é analfabeto, como ninguém nesse país.
e é analfabeto. Aprendeu e conhece o país e as demandas do nosso país assistindo, sabe o que é a Voz do Brasil. Ouvindo a Voz do Brasil. Conhece tudo que é a demanda que passa no exterior e no nosso país. Então, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva vai ficar na história, um dos melhores presidentes desse país. E não tinha essa coisa da formação intelectual, né, acadêmica. Então, deu show de bola. Então, essa coisa eu acho muito... Porque eu acho que o problema é que a política virou uma coisa mais de um comércio, de uma propaganda, vender imagem. Eu acho que precisa... Eu voto quem conhece realmente o que eu passo. Aquele cara que vai dizer, olha, esse cara, essa mulher, sabe o que eu estou passando, sabe o que o povo sente. Entendeu? Então ficou muito essa coisa da mídia, vende muita ilusão e o povo sofre. A vender alguma mercadoria que às vezes não é bom. Entendeu? Aí fica aquela coisa, a mídia não, que chama os marqueteiros, né, que ganham os contratos milionários para vender uma imagem de uma figura que não representa aquilo. Não é? Isso. E, na sua opinião, Anderson, o marketing está transformando muito a realidade e a cara do candidato? Em tudo. Em geral. Até você avalia os próprios santinhos. Quando você compara a pessoa física ali do seu lado e o santinho... Tem candidato que a gente nem vai saber quem é. Na hora que apareceu... O Photoshop em cima ali, entendeu? Placas, isso aqui, você tem uma avaliação, quando você vai ver a verdade, é totalmente diferente. Quando você vai ver os projetos que fez, é totalmente diferente. Então, o povo não pode ser iludido. Se ele viu aquela imagem, ele tem que se aprofundar no assunto, em geral. Do santinho, se é aquela pessoa mesmo, vão procurar saber se é aqueles projetos mesmo que ele botou no papel, que ele vai fazer. A gente tem que buscar. Mas os marketing são bons, estão de parabéns. O papel do marketing é esse, né? O papel do marketing é esse. E é um perigo, porque a gente não consegue saber a pessoa, a gente não tem acesso à pessoa. Na verdade, a campanha está na mão dos marketing. A gente compra eles fazem o candidato. E às vezes que não conhece a realidade da cidade. Tipo assim, eu acho complicado quando o candidato, ele mesmo chega na rádio, na televisão e fala, vote em mim porque eu sou isso e isso e isso. Não é suspeito o cara mesmo falar dele? Não é? Ele vai falar mal dele mesmo? Eu acho que se eu fosse candidato, quem ia falar de mim é quem me conhece. Quem me conhece. Falava, eu não vou falar. Por que eu vou falar de mim mesmo? Eu não vou falar então, eu acho que é complicado essa coisa aqui. Eu sou contrário dessa coisa do marketing, de botar o candidato para ficar lá parecendo uma estátua, lendo um texto, dizendo quem ele é. Uhum. Agora, cara, você pode responder também... Quais as propostas que você mudaria? Você sendo candidato a prefeito, você mudaria? Não é uma nova. Uma que está aí, dos candidatos que estão aí. Qual que você chegaria e diria, eu faço tal proposta diferente, porque essa, não precisa dizer nome, essa está errada, essa não vai dar certo? Olha, porque desde que o Brasil é Brasil, e que existe o poder legislativo, que tem vários propostas, o que não falta. O que não falta nesse país, na verdade. Fica até... Porque quando chega a época de eleição, todo mundo tem solução para tudo. Mas assim, eu vejo hoje a política, as eleições hoje, positivo, porque a participação das mulheres hoje é maior, dos jovens. Tem muitos candidatos jovens no país, por aí afora, nas capitais, nos interiores, importante, né? A participação da... Então, agora, assim, porque era uma das coisas que eu mais me preocupava, era essa questão da participação das mulheres na política, porque você vê que em escândalo de corrupção, essa coisa, poucas mulheres se envolvem. Isso. Tem dado certo, né? Olha só, chegou uma pergunta aqui, chegaram duas perguntas. Luiz Pereira, de Camaçari de Dentro. Ele diz o seguinte, o atual prefeito estava se vangloriando na inauguração da ponte da Cidade do Saber. Mas isso não se trata de um projeto federal? E aí eu passo primeiro para Anderson, depois, cara... Vários recursos que foram feitos em Camaçari, que eles mostram na propaganda deles, de casa, de ponte, revitalização do rio Camaçari, tudo foi verba do governo federal. O Bolsa Família é verba do governo federal. Tudo eles que se realizam. Mas, por ver, o prefeito, ele pode correr atrás, ele pode pedir, que você pode avaliar algumas cidades que é conveniada com o governo e não tem os privilégios que Camaçari tem.
Mas eu acho que ele tem que deixar bem claro que a verba veio do governo federal, que é uma obra. Ok. E, cara, e você? O que você responderia para o Luiz Pereira? Luiz, é verdade, são verbas federais, mas para que essa verba venha, precisa também ter um bom administrador, articulador, né, um cara que tenha capacidade de buscar essas verbas, porque se não tiver essa capacidade também, um homem ou uma mulher que tem essa capacidade, as verbas não vêm. Haja visto que nesses últimos quase 8 anos, o índice de moradia de Camaçari, você vê que a construção foi feita em Camaçari, é verdade que é o governo federal, mas foi buscado pelo atual prefeito. E aí é o seguinte, não tem só verba federal. Nós temos, o governo tem várias realizações do ponto de vista, as praças, a reforma de praça e a questão da ponte, não trata só da ponte. É a importância que tem essa obra da revitalização do rio. Você observa que ali vai ser onde vai fluir toda a nossa cidade com aquela mudança ali. Agora, só mais ou menos te explicando, porque o contexto daqui do dia a dia, essa pergunta do Luiz Pereira é baseada em alguns outros comentários que as pessoas trazem, que é por que as obras, cadê as obras municipais, entendeu? É por isso que ele possivelmente tenha feito essa pergunta. Mas assim, deixa eu responder agora a Ana Paula da Bomba. Ela diz, será que o jovem não está desestimulado com a política pela falta de incentivo? Anderson. Ana Paula o nome dela, Ana Paula. né? Tá sim, viu, Ana Paula? O que a gente quer é renovar. Porque eu fico besta com os candidatos que eles só colocam o nome da juventude na época de eleição. Ah, eu estou com a juventude, vou fazer isso e aquilo. Passa as eleições, foi o que aconteceu em Camaçari, esquece da juventude. Aí o jovem se empolga, depois recebe aquele baque, que não é nada aquilo, é pura ilusão. Então, basta a juventude acordar, prestar atenção nos candidatos, ir para a luta e cobrar. Não adianta só você colocar o seu voto lá na urna. Cobre depois. Escolha um bom candidato e cobre, bate na prefeitura. Que eu quero resumir. A gente não somos serviçais deles, não trabalhamos para eles. Eles que trabalham para a gente que é o patrão. Então você tem que estar preparado para cobrar. Isso. Agora, você acha que vai haver uma renovação significativa agora na Câmara dos Vereadores? Ou muitos que estão lá vão se manter? Já vai haver, porque já vão ter mais cadeiras, já vão ter um número de cadeira a mais, né? Já vai ter uma mudança. Eu acho que vai haver uma mudança, porque nós temos hoje vários candidatos competitivos a vereadores e jovens, mulheres, competitivos. Eu acho que vai sim ter uma mudança na Câmara de Vereadores, porque a própria conjuntura da cidade hoje permite isso, que haja uma mudança. Porque é uma Câmara que, às vezes, que não dá para a Câmara que não traga o debate da cidade para dentro da Câmara. Eu diria que a Câmara poderia ser melhor, a Câmara de Camaçari poderia ser melhor. Né, a participação da juventude, mas houve muito avanço nessas últimas legislação. Houve muitos avanços. E aí, Anderson, dessa questão da participação da juventude, eu quero dizer que nada vem para a gente, nem para o jovem, nem para a mulher, nem para os negros, nem para o trabalhador de graça. A gente precisa de ir para cima, cobrar. A gente só consegue aumento salarial, pode ser o governo que for, se houver mobilização, se houver ir para cima, como diria um amigo nosso, que tem que se movimentar. Porque senão fica para trás mesmo. Olha só, eu ia passar essa mesma pergunta, mas chegou aqui mais uma do Wellington Chaves, do 2 de julho. Ele diz o seguinte, parece que os candidatos estão mais preocupados em desmoralizar seus adversários do que mostrar seus projetos. O que acham disso? Aí eu queria, que começasse, porque a gente só tem 2 minutos, aí depois eu passo para você. Pronto, eu concordo, eu acho que a política tem que ser demonstrado as propostas, o que vai fazer, né, o que pode fazer, inclusive até o que não pode ser feito. O que não pode ser feito, porque a gente às vezes fica muito preocupado de mostrar o que vai fazer e dizer, isso não vou fazer porque isso não tem condição de fazer e que não é bom. Né? Fica só porque fica muito preocupado em mostrar o que vai fazer. Tem que mostrar também o que não vai fazer, porque não é bom para a sociedade. Então, eu acho que a desqualificação pessoal não leva a lugar nenhum. Acho que é que o povo está inteligente, o eleitor não é mais bobo de achar de que aquele que xinga mais, que escolher mais, é que vai ser votado. Certo. Anderson. Isso é a sede do poder.
desses candidatos. Você avalia isso por pesquisa em cima de pesquisa, que eu nunca vi isso aqui em Camaçari. E se o eleitor pegar aquele papel e avaliar, as contas batem errado das pesquisas. Muitas pesquisas que estão jogadas na rua. Aí um fica em desespero, como você falou a respeito de carro de som. Um bota 2, o outro vai lá e bota 3. A mesma coisa da placa. Você coloca 5, o outro vai lá e bota 10. Então, eles pensam que para dar rasteira no outro, derrubar o outro, roubar voto, tem que ir para essa briga. E pessoal, que se tornou pessoal uma coisa, para assumir essa presidência que é Camaçari. A eleição do governador foi um exemplo, né? Pesquisa. A pesquisa, a eleição do governador Jacques Wagner, foi um exemplo que ninguém achava. O Wagner estava na pesquisa lá embaixo, chegando no primeiro turno. Então, eu particularmente, aqui, a minha pessoal, eu não acredito em pesquisa. Okay. Eu acredito em consulta, uma consulta para você ter uma avaliação. Agora, pesquisa, eu não acredito. Olha só, gente, o tempo da gente esgotou, tá certo? Eu queria deixar vocês convidados para uma próxima oportunidade. E eu quero lembrar vocês a mesma coisa que eu disse ontem. O voto não tem preço, ele tem consequências. Então, pense bem nisso e vamos amadurecer essa eleição desse ano agora. Até a próxima.